Bom, vamos lá, pessoal. Indo para a reta final da nossa matéria, nós vamos começar a falar sobre esses tipos de coordenadas, coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. E aí você pode perguntar, João, olha o que é isso? Antes da gente começar, deixa eu fazer uma pequena ilustração que vai servir de provocação para o que eu quero falar. É, Até agora, vocês conhecem, e a gente está estudando, coordenadas que são chamadas de cartesianas, porque é creditada a criação ao filósofo, matemático e cientista francês René Descartes, né? E qual é esse sistema de coordenadas cartesianas? O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, você tem o eixo x e y, que tá meio embaçado, peraí, pega o ar agora? Acho que agora vai. Pronto, você tem uns eixos x e y, certo? E um ponto para ser identificado nesse sistema de eixos, basta apenas que eu veja onde está a sua projeção no eixo X, no eixo horizontal, e a sua projeção no eixo vertical, no eixo Y. Né? E aí você tem as coordenadas do ponto P, X e Y. Certo? Coisa bem natural a essa altura do campeonato nós apresentarmos um ponto assim. Só que lá na frente, principalmente quando vocês forem estudar cálculo, eu não sei como é a ementa aqui no curso de Química, mas pode ser cálculo 3 ou um cálculo 4, não sei como é que é, mas 3 ou 4 geralmente são um desses dois cálculos. Vocês vão precisar conhecer mais outras formas de ilustrar, né, de identificar pontos, curvas e superfícies em um plano, além da cartesiana, além dessa aqui que vocês conhecem, certo? É, a primeira delas, deixa eu até se escrever aqui para identificar, cartesianas, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a representação em coordenadas polares, porque a cilíndrica e esférica vai vir da polar, certo? Então qual é a ideia? Qual é a ideia da coordenada polar? Veja só. Então, vou separar aqui. Ó. Primeiro, coordenada polar só tem um eixo. Tá? Só tem um eixo. Só o eixo horizontal. Certo? Que é chamado de eixo polar. Certo? Esse aqui é chamado de eixo polar. Certo? Eixo polar. Tranquilo? E aí, quando você identifica um ponto nesse eixo polar, ponto P aqui, o que é que vai caracterizar a localização desse ponto em relação ao eixo polar? São duas informações também. Veja que nas coordenadas cartesianas, o que identifica a posição de um ponto nesse tipo de coordenada são as projeções do ponto no x e no y. Aqui, o que é que vai caracterizar a localização desse ponto? Vão ser duas coisas. Vai ser a distância do ponto até a origem do eixo polar, que é chamada de distância polar, certo? Representada pela letra R de maneira genérica. A distância do ponto até a origem do eixo polar, chamado R. E o ângulo formado entre esse eixo e a distância polar, chamada de ângulo polar, certo? Tudo polar, tá bom? Então, quais são as informações que identificam um ponto nas coordenadas polares? São duas informações, certo? A primeira delas, a ordem também sempre importa, né? Aqui é sempre x primeiro, y segundo. Aqui vai ser sempre a distância do ponto até a origem do eixo em primeiro lugar e o ângulo formado entre a distância polar e o eixo polar. Tudo bem? São essas informações que eu tenho, tá bom? Para identificar um ponto em coordenadas polares. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem a ideia que eu quero passar. Aqui, polares. Deixa eu só
deixar na boa aqui. Pronto. Vou representar alguns pontos aqui. Exemplos. Eu quero identificar o ponto, não sei, o ponto P de coordenadas 2 e π. Lembrando que esse ângulo aqui nas coordenadas polares, esse ângulo é sempre dado em radianos. Sempre em radianos, nunca em graus, certo? Sempre em radianos. Se você não sabe qual a representação em graus de um eixo, de um ângulo em radianos, faz aquela formulazinha de trigonometria de regra de 3, né? 180 graus equivale a π e o ângulo que você quer equivale à medida em radiano que você procura, tá bom? Você sempre procurar esse caminho aí. Bom, vamos lá. Então, como é que eu faço para identificar esse ponto, né, no sistema polar? Então, você faz a reta, ó. Você faz a reta polar aqui, ó, certo? Não é x, y, nada, é uma reta polar, é uma reta, tá? O ângulo π, eu vou botar o ponto aqui do eixo polar, vou botar aqui, ó. Vocês vão entender o porquê. O ângulo π, π radianos equivale a 180 graus, ou seja, metade de uma volta, né? Aqui, ó, para cá, ó. Isso aqui é o ângulo de 180 graus, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de π radianos, certo? E aí, você vai medir 2 aqui, ó. Tá? Ó, 1, 2, certo? Então, distância 2 em relação à origem, a escala está muito troncha aqui, mas enfim. 2 aqui, a distância do ponto até o eixo polar e a abertura de π radianos. Então, aqui nesse local, eu identifico o ponto P. Tranquilo? Por aí, tá? Outro ponto para a gente fixar. Se eu quero identificar, por exemplo, o ponto Q. Vou pegar minha colinha aqui. Pronto. Ponto Q de coordenadas menos 2 e π sobre 4. Certo? Menos 2 e π sobre 4. Tá? Vamos lá. Novamente, ó. Deixa eu dividir aqui, para não confundir. Menos 2 e π sobre 4. Vamos lá. Aqui. Cá. O ângulo de π sobre 4 é quanto, na realidade? Π sobre 4 equivale a aqui a abertura de ângulo. E aí, se vocês começarem a pensar, você vai entender que π é 180. 180 dividido por 4 vai dar exatos 45 graus. Certo? 45 graus. Então, ó. Você vem aqui, marca, certo? Ó. Ponta aqui. E aí você marca 45 graus, que é metade de 90, né? Então, você tem 90 aqui, né? Ó. Aqui é 90. Certo? E aí 45 é para cá, assim, ó. É a bissetriz do primeiro quadrante. Certo? Então, vai ter essa abertura aqui, ó. Tá? Vai ter essa abertura aqui. π sobre 4. Só que tem o seguinte. Tem um detalhe a ser observado. O ponto, ele é negativo, né? Menos 2. Menos 2. Então, se eu contar 1 e 2 para cá, se eu marcar esse ponto aqui em cima, onde eu contei 2 unidades a partir daqui, eu vou ter marcado errado. Porque aqui é 2 positivo. Certo? Então, para que eu marque corretamente, esse cara, a distância tem que ser o quê? Negativa. Então, ó, eu passo para cá e meço, ó, menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, menos 2. Então, aqui, eu vou marcar o meu ponto Q. Certo? Tudo bem? Ó, eu não marquei aqui em cima 2 porque a coordenada aqui da distância é negativa. Apesar do ângulo ser esse, certo? Eu vou marcar para cá porque a minha distância ela é
negativa, digamos assim. Tranquilo? Dessa forma aí. Fazer uma outra aqui para a gente fixar melhor. Pegar isso aqui, ó. Vou pegar agora com um ângulo negativo. Ponto A, certo? Vou pegar minha colinha aqui. 2 e menos π sobre 3. Pronto. E menos π sobre 3. Vamos lá, vamos marcar esse eixo. Só estou marcando 2, né? No tamanho do eixo polar. Pronto, tá aí meu eixo. E vou pegar aqui no meio, ó. Tá bom a origem, tá? Então, vou primeiro marcar o ângulo. Agora, muita atenção, certo? Muita atenção. O ângulo ele é negativo. Então, quando o ângulo ele é negativo, a gente começa a fazer a medição de sua abertura no sentido contrário ao normal. Ou seja, no sentido horário, para esse caso. Porque assim, quando a gente vai fazer a medição dos ângulos, a gente pega nesse sentido aqui, né? Ó, onde vai a minha caneta aqui, né? A gente vai fazendo aqui, ó, 30, 60, 90, 120, não. Quando ele é positivo. Quando o ângulo ele é negativo, eu vou por baixo, ó. Menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, blá, blá, blá. Certo? Então, prioridade tem que ser isso aí, tá bom? Vamos lá. Perceberam que primeiro a gente sempre marca o ângulo, né? Para a gente primeiro achar a abertura e depois fazer a medição da distância, né? Assim fica mais fácil, faz um pouco mais de sentido, né? Então vamos lá, menos π sobre 3. Então qual é a abertura π sobre 3? É 60 graus, né? Eu mediria para cá, 60. Mas não é 60 para cá, é menos 60. Então eu vou pegar 90 aqui, ó. E aí vou pegar 60 para cá. Tá? E aí mais ou menos isso, né? Não é tão assim não. Menos π sobre 3, certo? É um pouquinho mais aberto, né? Tá aí. E aí vou ver agora, calcular o 2, né? Encontrar o 2. Então, 1, 2, certo? Então, aqui vai ser a marcação do meu ponto A. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a ideia das coordenadas polares, tá? Uma outra coisa que julgo ser importante a gente ver agora é a transformação das coordenadas, que também está prevista na ementa, né? Transformação de coordenadas. Ou seja, lembra que eu falei no início dessa videoaula que alguns gráficos que vocês estudarão nas próximas matérias de cálculo, elas serão melhor interpretadas, será mais fácil a manipulação de cálculo quando a gente consegue expressar a sua equação em coordenada polar. Quando chegar em cálculo, vocês vão entender o porquê, mas é muito bom, é muito interessante e importante que vocês já tenham essa ideia de transformação de agora. Pelo menos transformar uma coordenada que está no sistema cartesiano para no sistema polar, certo? Então vamos ver como é que a gente faz essa transformação. Vejam só, ó. Vamos pegar aqui novamente o plano cartesiano, tá? Y e X. Aí vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vamos chamar sempre P de ponto, né? Beleza. Aí nas coordenadas polares eu tenho o X dele, né? O X do ponto P, né? Esse cara aqui. E eu tenho esse cara aqui que é o Y do ponto P. Aí vamos representar esse mesmo ponto P em coordenadas polares, tá? Vamos colocar os dois sistemas de coordenadas num local só. Para isso ser efetivo, é interessante que a gente faça coincidir, escrever no mesmo local o eixo X com o eixo polar. Certo? Vou colocar de outra cor aqui para vocês verem a diferença, tá? Que é o eixo polar e a origem dele, tá bom? E quais são as coordenadas do eixo polar que nós acabamos de ver, né? É esse cara aqui, que é a distância, que a gente chama de R, certo? E aqui é a abertura do ângulo entre a distância polar, o comprimento polar, a distância polar e o eixo polar, certo? Distância polar e o eixo polar, essa abertura é o ângulo θ, tá?
Então aqui, como é que eu faço para fazer essas transformações, né? Aqui é o ponto P, né? De todo jeito. Os dois estão aqui, certo? Então veja só, a gente tem uma construção aqui interessante. Vê que esse rapaz aqui, ó, como a gente já fez algumas vezes em alguns outros assuntos, é um triângulo retângulo. E quando você tem um triângulo retângulo em mãos, você tem a salvação do seu problema, seja ele qual for. Certo? Porque triângulo retângulo ele pode extrair várias informações, dependendo do que o problema está lhe exigindo. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você observar direitinho, esse R que está aqui descrito, a distância polar, ele é a hipotenusa desse ângulo aqui, ó. Não é? Ele é a hipotenusa desse triângulo aqui é x de P, né? Aqui é x, né? De todo jeito. Tá? Então, ó, passar esse cara para cá, ó. Sim, sim, assim. Assim, aqui é a medida do ângulo, aqui é x, aqui é y, que é o ângulo θ, e aqui é a distância focal, né? E aqui é o ponto P, né? Só para ilustrar, não vai ser útil agora. Então, analisando, observando esse ângulo θ aqui, antes disso, veja que eu posso fazer teorema de Pitágoras aqui, né? Posso fazer o teorema de Pitágoras. Então, o que é que a gente pode extrair daqui? Que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? É a primeira expressão de transformação, tá? De uma coordenada para outra. Veja que no primeiro membro você só tem apenas coordenadas polares, que é o R, ou coordenadas do plural, mas só tem uma, né? O R, e aqui em cima você tem duas coordenadas, as duas coordenadas cartesianas. Então aí você já tem uma relação entre os dois sistemas. Quais são as outras relações que a gente tem? Ó, a gente tem o seguinte, que x em relação ao ângulo θ é o cateto oposto. E o R é a hipotenusa. Tudo bem? X é cateto oposto e R é a hipotenusa. Qual a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? O seno, né? O seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto x dividido pela hipotenusa R. Tudo bem? Você tem também uma outra informação, o cosseno desse ângulo θ, de maneira semelhante ao seno, é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? É y dividido pela distância polar, certo? Grosso modo, essas três expressões aqui são as expressões utilizadas para a transformação de coordenadas, tá bom? Tem alguns livros que colocam para você, por exemplo, diz que isso aqui é x é igual a r seno de θ e que aqui y é r cosseno de θ. Tanto faz, certo? Você substituindo um no outro não faz diferença. Tá bom? Não faz diferença, tá? Pronto, transformação de coordenadas é isso aí. Tranquilo? Deixa eu passar outra régua aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre coordenadas cilíndricas e esféricas. Já que a gente já tem ideia de coordenada polar, a ideia de coordenadas polares no R3 pode se traduzir em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Tá? Qual a utilidade delas? O próprio nome já dá uma dica, já dá uma ideia para onde ela é útil. Novamente fazendo menção às matérias que vocês vão, aos assuntos que vocês vão ver em cálculo 3 e possivelmente 4, talvez ainda na 2 já, certo? Lá no finalzinho da 2. Vocês vão trabalhar para encontrar área e volume de superfícies tridimensionais, de superfície tridimensional não, que isso não existe, de objetos tridimensionais, certo? De coisas com formatos de cilindro e coisas com formato de esferas, certo? Então, existe uma maneira de você descrever essas superfícies através, pegando esse gancho das superfícies polares, ou das coordenadas polares. Como isso é possível? Bom,
tentando ilustrar aqui novamente o espaço como sendo, né, aqui o R3 dessa forma, né, X, né, Y e Z, tá? Imagina esse X como sendo esse vetor saindo para cá, ó, certo? O Y normal, o Y normal, o Z normal aqui e o X saindo para cá, certo? Imagine dessa forma. Onde eu quero chegar com isso? Veja, vamos identificar um ponto aqui, tá? Identificar um ponto aqui, por exemplo, ponto P aqui, tá para cá, ponto P, certo? Então, como é que eu vou ilustrar as coordenadas aqui, ó? Eu vou pegar aqui, certo? Eita, fiz um pouquinho para cá. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, esse ponto de encontro aqui, ó. Certo? E aí, pegando esse ponto de encontro, eu vou subir até o P, ó. E aí, fazer a correspondência com a sua coordenada Z aqui, ó. Certo? Essa é a ideia aqui, ó. Tá? É como se o ponto P estivesse aqui em cima. Aqui é o eixo X e o ponto P estivesse aqui, assim, ó. Saindo aqui, tá bom? Pelo menos aqui em cima, tá? Onde tá o meu dedo, ó. Nesse relevo. Bom, então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Quando a gente trabalha com coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, a gente trabalha com as mesmas ideias de distância e de ângulo, né? E de ângulo polar, tá? Então qual é a ideia? É o seguinte, em coordenadas cilíndricas, isso aqui é x, y e z, né? Agora, em coordenadas cilíndricas, esse negócio aqui é r, θ e z. É só você trocar o x e y por r e θ, tá? Ó, quem é o r? R é esse cara aqui, ó. R é esse cara. A distância polar. O θ continua sendo o ângulo entre a distância polar e o eixo X. Continua sendo esse, né? Agora o ângulo, o eixo focal, eixo polar vai ser sempre agora o eixo X, certo? Quando a gente está no espaço, tá bom? E o Z é o Z, né? O tamanho, para cima ou para baixo o negócio, certo? Quando a gente está falando de coordenada esférica, aí o lance é outro, certo? O lance é outro nesse sentido aqui. Deixa eu pegar a minha pesquinha. Pronto. Então, o mesmo processo, ó. O raciocínio é bem semelhante. Você tem aqui, né? X, os Y e o Z. Tá? Ficar assim. Pronto. Tá aí o rapaz. Então, você representa também o mesmo ponto aqui, certo? Você representa o mesmo ponto cá, vou botar o mesmo P, né? Só que aí tem duas coisas. Só que aí tem duas possibilidades, ó. Mesma coisa aqui, ó, ponto P, certo? Aí você tem o rapaz aqui, o rapaz aqui, e aí você tem o cara cá, e aqui a representação a sua coordenada, da coordenada Z do cidadão, aqui. Só que aí você tem alguns adicionais, tá? Você tem aqui, ó, o ângulo θ, que é lá da coordenada polar. Você tem a distância R aqui, a distância polar. E aí você tem a presença de uma terceira informação, que é essa distância aqui, ó, que sai da origem dos 3 pontos até o ponto P aqui fora,
certo? Na realidade, o R é esse cara aqui, certo? Eu pensei uma coisa e fiz outra. O R é a distância entre o ponto até a origem do sistema de coordenadas, certo? E aí, o que acontece? Você tem um ângulo marcando aqui, ó, certo? Esse ângulo θ marca aqui assim, né? Aqui, ó, aqui no eixo, aqui, ó, botar assim, fica melhor. Você tem um ângulo θ que marca o tamanho do ponto aqui, ó, nessa girada aqui, certo? E aí você tem um outro ângulo aqui, que é o ângulo φ, que ele vai marcar exatamente essa abertura aqui, ó, para cima e para baixo. Por isso que ele fala esférica, certo? Porque ele vai dar a volta aqui no sistema de coordenadas, certo? Ó, vai dar essa volta aqui, deixa eu tirar minha mão do meio, e vai dar essa volta aqui, ó, certo? E aí pega por baixo lá, passa por baixo da folha e sobe aqui assim, ó, certo? Você vai ter esse ângulo aí, tá bom? Que vai ser a outra informação das minhas coordenadas esféricas. Então, enquanto que nas coordenadas cartesianas esse ponto P é dado por x, y, z, certo? Nas coordenadas esféricas, você vai ter r, θ e φ, certo? Você vai ter essas representações, onde r é a distância da origem até esse ponto P, θ vai ser o ângulo formado entre a projeção de R aqui nesse plano XY e o eixo X, tá vendo? É como se esse R, você pega uma lanterna e faz esse exercício de imaginação. Você pega uma lanterna e bota aqui em cima, ó, e aí a sombra dele é esse risco aqui embaixo. E aqui esse ângulo é o θ. E aí você tem o ângulo φ, que é esse cara aqui, ó, que eu cortei errado. É assim. Certo? É assim. Um círculo com corte vertical. E aí você tem esse cara que tem essa responsabilidade de fazer a medição aqui dessa rotatória, até onde vai, em relação ao eixo Z. Tá bom? É um pouco abstrato, eu sei. Tá bom? Vou passar alguns exercícios daqui a pouco. Antes a gente vai ver o próximo vídeo, a equação da circunferência e a equação geral do segundo grau. E depois a gente vai fazer alguns exercícios desses dois assuntos. Tá bom? Tranquilo? Se tiver dúvida, volta aí, pergunta, deixa registro aí nos comentários, tá bom? E segue o baile.